Parte 1, O Desfiladeiro, capítulo 5. Trayton Kettles tinha fudido tudo majestosamente. Literalmente, a rainha do rio tinha ficado possessa. E por isso, ele estava naquele momento se esforçando para se manter em pé em um pequeno barco de pesca em um mar tão tempestuoso que fazia até mesmo seu estômago de ferro se agitar. Para cima e para baixo e para cima, o barco oscilava na chuva e nas ondas. O vento ameaçava esfolar a pele dele até os ossos, apesar de seu suéter preto grosso e do colete tático sobreposto. Ele deveria estar deitado sobre uma rocha no Istros no momento, preferivelmente à plena vista de qualquer fêmea que passasse pelo cais. Ele certamente gostava de encontrar fotos suas, não tão confidenciais assim, nas mídias sociais com legendas do tipo: tão quente que é um milagre que ele não se transforme o Istros e em vapor. Essa tinha sido uma das preferidas. Uma pena que também tivesse feito com que parasse por ali, punido pela rainha do rio porque a filha dela tinha chorado por causa da foto. Estava acostumado com o frio, tinha explorado a fundo quanto seus dons de sereia permitiram sem que seu crânio se rachasse como um ovo. Mas aquela extensão norte do mar de Haldren era diferente. Sugava a vida dos ossos, a cor cinza, invadindo a sua alma. Embora nada talvez fosse muito menos enjoativo. Tyron abaixou a cabeça para se proteger da chuva fustigante. O cabelo vermelho escuro, colocado de lado à cabeça, pingando água gelada pelo pescoço. Pelos deuses, como querer ir para casa, de volta para o calor seco e escaldante de um verão em Lunation. Submergíveis ao alcance! Gritou a capitã. A fêmea metamorfa golfinho estava aconchegada na segurança da sala de comando. Babaca sortuda. Estamos começando a receber uma transmissão ao vivo. Quase incapaz de se manter segurando o paperito do barco escorregadio, devido à chuva, Tyrion se dirigiu para o vestíbulo. Só cabiam 2 pessoas ali, então precisou esperar até o imediato, um metamorfo tubarão, se espremer para fora antes de entrar. O calor foi como um beijo do próprio Solas, e Tyrion suspirou ao fechar a porta e observar a pequena tela ao lado do leme. A imagem da fossa era suja, rajadas de partículas flutuantes em um mundo inteiro de escuridão. Se estivesse em um navio de batalha, inferno, até mesmo em um iate, teriam telas imensas com nitidez cristalina. No entanto, aquele barco de pesca capaz de escapar do radar da marinha pangerana tinha sido a melhor aposta. A capitã estava diante dela, apontando com um dedo marrom para um número crescente no canto superior direito. Estamos nos aproximando da profundeza indicada. Tyrion afundou na cadeira giratória ancorada no piso. Tecnicamente, era a cadeira da capitã, mas ele não se importava. Estava pagando por aquela expedição. Tudo bem, estava pagando com seu cartão de crédito expedido pela Corte Azul, mas podia muito bem se sentar onde quisesse. A capitã ergueu uma sobrancelha escura. Você sabe o que está procurando? Ela fora altamente recomendada por alguns espiões empregados por ele. Uma fêmea discreta e ousada, que não fugiria ao primeiro indício de navios de batalhas imperiais. Tyrion observou-a. Um corpo. A capitã assoviou. Você sabe que a probabilidade disso é... Ela foi amarrada a blocos de chumbo e largada na água por aqui. Pela corça. Se ela não estiver na casa das muitas águas, está morta há muito tempo. Sem brincadeira. Eu só preciso encontrá-la. O que restava dela depois de 2 semanas no fundo do mar. Sinceramente, os ossos e o corpo tinham provavelmente explodido devido à pressão. Sua rainha estava ciente do destino infeliz da jovem por meio do que quer que os rios e os mares tivessem sussurrado para ela. Tyrion sabia que era assim que a rainha do rio se inteirava sobre as irmãs que governavam os outros corpos da água por Midgard, mas não tinha se dado conta do quanto a informação podia ser precisa. A rainha só dissera para procurar os blocos de chumbo e onde procurá-los. E o tipo exato de Vanir que Sophie era, um pássaro trovão,
que Ogenas tivesse piedade de todos eles. Pela ínfima chance de que o corpo Vanir de Sophie teria sobrevivido ao mergulho e de não ter sido despedaçado por necrófagos, a rainha do rio parecia estar sob a impressão de que Sophie era um bem mais valioso, mesmo morta. A rainha tinha se recusado a dizer mais do que isso. Apenas dissera que ele deveria recuperar o corpo e trazê-lo para a Corte Azul, presumivelmente para revistá-lo em busca de informações ou armas. Rezava para que não fosse ele a fazer isso. "Estamos nas profundezas", anunciou a capitã. "Alguma ideia de por onde começar, capitão?" Capitão. Tarion ainda achava o título ridículo e mais do que um pouco doloroso. O caso que havia garantido a ele a promoção recente tinha sido o assassinato de sua irmã. Teria trocado o título sem hesitar se isso significasse que Lésia estaria de volta. Ouvir a risada escandalosa da irmã mais nova, mais uma vez. Pegar e matar o assassino não tinha aliviado essa sensação. Com base na correnteza, ela deveria ter caído por aqui, disse Tarion, permitindo que sua magia da água fluísse até o fundo, encolhendo-se diante da crueldade do oceano. Não era nada como a tranquilidade transparente do Istros. Tudo bem que muitos monstros moravam no Rio Azul, mas a água turquesa cantava para ele, ria com ele, chorava com ele. Haldren só urrava e se revoltava. Tarion monitorou a imagem da câmera. Gire a câmera para oeste. Gire a câmera para oeste e mova o submergível adiante por cerca de 10 metros. Pelo brilho dos feixes de Primalux sobre o submergível remoto, mais partículas brancas carnudas passaram flutuando. Era aquilo que Maika condenara o espectro Victoria a sofrer. O antigo arcanjo tinha enfiado a essência dela em uma caixa selada por magia, enquanto o espectro permanecia totalmente consciente, apesar de não ter forma corpórea, jogando-a por fim no leito da fossa Malinoé. O fato de o fundo da fossa ter 24 quilômetros e ser mais profundo do que o leito do mar diante deles lançava calafrios pelos antebraços tigrados de Tarion. O inferno do tamanho de uma caixa de sapatos do espectro tinha sido enfeitiçado para suportar a pressão, e Victoria, sem precisar de comida ou água, viveria para sempre, presa, sozinha, sem luz, nada além de silêncio, nem mesmo o conforto da própria voz. Um destino pior do que a morte. Com Maika agora ocupando um saco em algum lixão da cidade, será que alguém ousaria resgatar a espectro? Atalar não tinha mostrado sinais de rebelião, e Bryce Killan, de acordo com a última notícia que Tarion ouvira, estava contente em voltar para uma vida normal. Inferno. Depois daquela primavera, todo mundo não queria voltar ao normal? A rainha do rio não parecia querer. Ela mandara a caça de restos mortais de um espiã rebelde para recuperar um cadáver de uma puta sem importância. Mesmo que só de estar buscando o corpo de um espiã rebelde, a rainha do rio pudesse condenar a todos eles. E seria o primeiro na linha de fogo. Ainda assim, Tarion jamais ousaria desafiá-la sob as condições daquilo. Ela o puniria por ter feito a filha chorar, mas o que aconteceria se fosse morto ou ferido durante uma das punições dela? Será que a filha não choraria mais, então? A filha, tão caprichosa quanto a mãe, igualmente ciumenta. Se ela era um monstro possessivo, era porque a mãe a ensinara bem. Tinha sido um tolo por não enxergar isso antes de tirar sua virgindade e fazer seu juramento a ela uma década antes. Antes mesmo de sequer se tornar o prometido dela. O amado da filha da rainha do rio, um príncipe em treinamento. Uma porra de pesadelo. A julgar pelo fato de que mantivera seu emprego durante aqueles 10 anos e que tinha até mesmo sido promovido, a mãe, aparentemente, ainda não tinha ideia do que fazer com ele, a não ser que a filha intervisse em nome de Tarion para mantê-lo em segurança. Somente essa noção de que precisava permanecer nas garras dela fizeram-o ficar no 5-1 e manter o pau entre as pernas, nadadeiras, o que fosse. E havia aceitado as punições,
por mais injustas e não merecidas e perigosas que eram atiradas a eles. Não estou vendo nada. A capitã ajustou a alavanca de controle no painel. Continue movimentando. Faça uma varredura completa dentro de um perímetro de 1,5 km. Ele não voltaria para sua rainha de mãos vazias se pudesse evitar. Ficaremos horas aqui, replicou a capitã, franzindo a testa. Tário apenas se acomodou na cadeira, olhando para o imediato que se protegia contra a lateral da sala. Sabiam em que estavam se metendo ao irem até ali. Sabiam que tipos de tempestades espreitavam aquelas marés, àquela altura do ano. Se a metamorfa se cansasse do vento da chuva, ela podia saltar sob as ondas, mesmo que um tubarão naquelas águas fosse o menor dos horrores. 3h30 depois, Tário levantou a mão. Volte para a direita. Não, isso, aí. Consegue chegar mais perto? O submergível remoto tinha flutuado por chaminés hidrotermais ferventes, passando por uma lama e rocha e todo tipo de criaturas estranhas. Mas ali, aninhada em um aglomerado de vermes tubulares vermelhos e brancos, uma rocha quadrada. Apenas as mãos humanas ou Vanir poderiam tê-la feito. Não brinca, murmurou a capitã, debruçando-se na direção dela, a luz iluminando seu rosto anguloso. Isso são blocos de chumbo, suprimiu um calafrio. A rainha do rio estava certa, em todos os detalhes. Dê a volta em torno deles. Mas correntes pendiam do bloco no leito do mar. Estavam vazias, a capitã observou. Quem quer que essas correntes tenham segurado, se foi há muito tempo. Ou a pessoa foi devorada, ou explodiu com a pressão. Tário se concentrou nas correntes, assentindo, mas seu olhar foi atraído por alguma coisa. Olhou para a capitã para ver se ela havia reparado na anomalia, mas o rosto não mostrava sinais de surpresa. Então Tário se manteve calado, deixando que trouxesse o pequeno submergível de volta para a superfície, onde o imediato o puxou para o convés. 2 horas depois de voltar à terra firme, molhado e enlameado devido à chuva, Tário acalmou seus dentes trêmulos por tempo suficiente para ligar para sua rainha. A rainha do rio atendeu depois do primeiro toque. Fale. Acostumado com voz grosseira, porém etérea, Tário falou. Encontrei os blocos de chumbo. As correntes ainda estavam presas. E? Não tinha corpo nenhum. Mas as algemas tinham sido abertas. Tem certeza disso? Nenhum sinal de danos. Pelo menos até onde eu pude ver na porcaria da tela. Você acha que Sophie Renard se libertou? Não sei. Mas eu não acho de jeito nenhum que ela chegou ao leito do mar. Tário dirigiu pela estrada irregular, lama jorrando, os limpadores de para-brisa balançando fracos. Sua rainha falou. Então, alguém chegou antes de nós, ou Sophie está viva. Interessante que a água não tenha sussurrado isso, como se tivesse sido silenciada. Tário teve a sensação de que sabia para onde aquele estava indo. Encontre-a, ordenou a rainha. Eu apostaria minha corte que ela está procurando o irmão. Fez um grande esforço para libertá-lo de cavala. Mas o mar sussurrou que ele tem o mesmo dom. Encontre-o, e nós a encontraremos, e vice-versa. Mas mesmo que só encontremos um menino, ele será de fato valioso. Tário não ousou perguntar por que ela queria qualquer um deles. Podia inventar motivos para querer a rebelde, mas um menino? Emael Renard tinha o dom da própria irmã. E só isso. Poderoso, mas ainda assim um menino. Nem mesmo tinha feito a descida. E, até onde Tário sabia, a rainha não tinha o hábito de usar criança soldado. Tário, contudo, não pôde dizer nada a não ser: vou começar a busca imediatamente.